Olá, meu querido, querida. Vamos estudar aqui um pouquinho da Bíblia. Eu queria trazer um tema para vocês a respeito um pouquinho de como, a gente pode entender o contexto da fé, da essência da fé. Tem um texto aqui que eu queria ler, está em João 6, capítulo 6, e diz assim, ó. Jesus disse: Eu sou o pão, 6 versos 50. Eu sou o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí os judeus entre si disputaram, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se não comeis a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tens a vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia, por quê? Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Interessante. Quando Jesus falou esse texto, esse discurso, ele tinha vindo de um dia anterior, provavelmente aqui. Ele tinha feito a multiplicação de pães e peixes. E ali muitas pessoas quiseram fazer ele rei. A gente for ler o capítulo 6 e desde o início, a gente vai entender isso aí. Muitas pessoas se alegraram e seguiram ele porque ele multiplicou o pão. E aí ele vai e diz para eles que ele era o pão que desceu do céu. E eles como se disseram: cadê o pão? Né? É interessante que aqui fala de motivação. O que é que nos motiva a seguir a Jesus? Sabe, Jesus ele pode transformar seu casamento. Jesus ele pode curar uma doença terminal, ele pode. Jesus ele pode te ajudar no emprego, conseguir um emprego. Jesus ele pode tudo, porque ele é Deus, mas ele não prometeu que o fato dele poder, ele não prometeu que ele ia dar tudo isso. Embora na sua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á. Muitas vezes Jesus disse que nesse mundo nós íamos ter aflições. Por isso que a nossa fé não deve estar baseado em nenhuma motivação egoísta. Ou seja, seguir a Deus por aquilo que Ele pode me oferecer. Hoje a gente vive um evangelho espúrio, pueril, onde às vezes o lutador está lá, né, na luta, aí dá um soco lá. Tem uma palavra difícil que eu não vou nem falar aqui, né? No adversário, joga no chão, ganha a luta, bota as mãos para o céu, diz assim: sou de Jesus, glória a Deus, né? Obrigado, Deus. E o outro está lá sangrando, né? Enfim, não quero entrar no mérito aqui do juízo pessoal, só estou julgando um exemplo de um esporte. Mas que negócio é esse? Que evangelho é esse, né? E aí diz assim: obrigado, Deus. Um Deus que gera competição, né? Mas enfim, vamos entender. Então hoje a gente não deve buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Outra questão que Jesus está questionando aqui: sempre os judeus, esse povo, pediam um sinal. Hoje não é diferente. Assim como nós não devemos buscar a Deus mediante a circunstância, ou que ela esteja boa ou ruim, mas devemos sempre buscar pela fé, nós não devemos buscar também pela motivação.
aliás, pela manifestação dele. Estou falando de motivação, né? Desde o início. Qual é a motivação que leva a buscar Jesus? É o amor a Jesus? É o remorso? Chorar por medo das consequências do pecado, medo do inferno? Ou eu busco Jesus porque ele pode me dar tudo? Ou eu busco Jesus porque eu o amo? Eu quero ter um caráter transformado, enobrecido. Entende? Ser parecido com ele. Não igual, nunca vamos ser igual a ele, ele é Deus. Essa ideia de perfeccionismo, impecabilidade, isso é diabólico. Então, a santidade que ele fala é o amor. Isso é o Espírito Santo que faz. Então, eu estou falando de circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam a nossa fé, se elas estão boas ou ruins. E não são, não é a manifestação do poder de Deus somente. Ele manifesta, em alguns momentos, algo sobrenatural acontece. Mas nem sempre vai acontecer algo sobrenatural. A gente tem que ter cuidado com as emoções. Uma coisa é sentir a manifestação sobrenatural de Deus. Outra coisa é saber da sua onipresença. Então, a manifestação de Deus ou a circunstância não vai me motivar. Porque se eu sou motivado pelas circunstâncias, só vou buscar quando eu estou na bênção. Veio a dor, meu Deus, esqueceu de mim. Coitadinho de mim, né? Eu não sou merecedor de nada. Aí eu falo, coitadinho de mim. Por isso eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, eu sou pó. Mas uma vez chegar diante de Deus, eu tenho que dizer para mim mesmo, eu sou a menina dos olhos dele. Porque quando nós dependemos das circunstâncias, ou só da manifestação dele, nós vamos nos frustrar com nós, com os outros. E aí Satanás vai se aproveitar para colocar baixa estima em mim. Quando eu não acho aquilo que eu espero de Deus ou do outro. Expectativas. Então, quando eu busco algo por interesse, expectativa. O meu amigo tem direito de errar. A minha esposa, enfim. Quando eu busco algo baseado nas circunstâncias. Ou só na manifestação de carinho ou da presença. Expectativas frustradas. E aí Satanás ele pode implantar nas pessoas o medo, a vergonha, a angústia, a solidão, o desespero, o ressentimento, a tristeza, o desalento, o desânimo, a baixa estima. Por isso que tem muitas pessoas, muito jovens aí, querem tirar a vida, né? Se cortando, se culpando, se autoflagelando, sentindo vergonha, medo. Ninguém o compreende, acha que são... Essas pessoas elas acham que elas estão ocupando inútil o mundo. Meu Deus, a menina dos olhos do Senhor. É a imagem do Senhor que tem em você. Não fica querendo agradar a sociedade, viver mediante para agradar padrões ou aquilo que os outros acham de você. Não deixa os outros te controlar. Não estou aqui incitando a ser egoísta e não amar as pessoas. Aliás, é o contrário disso. Quando eu amo a pessoa, eu não dependo das opiniões do mundo, das opiniões dos estereotipos da cultura das pessoas. Eu amo elas como são, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Isso é automático. O fruto do Espírito não é forçado. Amor, paz, mansidão, bondade não é forçado. E aí eu vou entender que aí eu começo a ter salvação, a fé, a crença no sacrifício, no sangue de Jesus. E eu reclamo esse sangue dele para a minha vida. Isso é salvação. Isso é certeza. É um processo diário também, né? Por isso que a salvação não é por... Eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres se eu não tiver fé. É o reino de Deus, a semente do reino plantada aí dentro. Então, para vencer a rejeição, para vencer a vergonha, a timidez, o medo daqueles que vivem segundo as circunstâncias ou esperando a manifestação miraculosa de sinais, ou esperando bondade demais das pessoas, essas pessoas se frustram facilmente. Talvez estou falando para você, algum jovem, ou você conhece algum jovem, ou adulto, ou qualquer pessoa que está aí tentando tirar a sua vida, ou tentando desistir, que tem um vazio aí no coração. É Jesus, é o pão da vida. Amém? Vou fazer uma oração por você.
Querido Deus, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, ó Trindade Santa, vem, Espírito Santo, introduzir Cristo em nosso caráter, para que nossas palavras, nossas atitudes iluminem o mundo. Pai, dai-nos a promessa, Senhor, da salvação pelo sangue de Jesus, nós reclamamos agora. Espírito Santo, nosso companheiro, batiza-nos. Traz o fruto do Espírito. Tira todo medo, todo ressentimento, todo rancor, toda culpa, todo fardo, toda angústia, toda vergonha, toda inveja, tudo aquilo que não vem do Senhor. Planta amor, bondade, paz, mansidão, certeza, fé, o fruto do reino, a paz que excede todo entendimento no coração desta pessoa, em nossos corações. Batiza-nos, Espírito Santo, e que essa mensagem venha restaurar vidas, Pai. E que essa semente plantada agora pela Tua palavra possa resplandecer para a vida eterna. Que o Senhor possa tomar essa pessoa nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, prepará-las para quando o Senhor vier voltar, nas nuvens do céu, e breve será. Ela esteja preparada para subir contigo. Em nome de Jesus, amém.